Hoje o nosso assunto é sobre ministério feminino. Pode, não pode, tem limite, não tem limite, até onde uma mulher pode fazer parte da igreja. Se você quer saber mais, fica com a gente até o final do episódio. Seja bem-vindo a mais um episódio do ABC Cast. Que prazer ter você aqui conosco. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar, nós temos um assunto interessantíssimo, que é o ministério feminino. Isso mesmo. Talvez você na sua igreja, como aqui na nossa, você não tenha tanta dúvida por ver e vivenciar um ministério feminino praticante, atuante, algo real aí na sua igreja. Mas eu quero dizer que a Bíblia tem sim comentários e é sobre esses comentários que nós queremos hoje trazer luz, nós queremos hoje discutir para que fique ainda mais claro ou para que você pela primeira vez consiga entender bem esse tema. E é óbvio que eu nunca poderia fazer isso aqui sozinho. Estou acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Aqui do meu lado eu tenho o... Lado de quem? Do meu Quem lado. está do seu lado? Do meu lado. Para você que está assistindo, para você que pode assistindo, você tá vendo, você já sabe. Ao lado na diagonal está aqui Luciano Rachid. Muito bom estar aqui. O pastor Rachid, que está no comando aí, que é o nosso host de Não, hoje. na diagonal. Quem é que está do meu lado aí? Quem está do meu Do lado? seu lado, Renner Miranda. Renner Miranda, Opa! como sempre. Olha aí, ó. Renner Miranda. Fala, galera, aqui Renner, o discípulo amado. Dizer que é um prazer estar aqui e eu fico com a passagem de Atos 10:34, que nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. Uau, glória a Deus. Amém. Tenho aqui conosco também o pastor Rachid Champ. Fala, galera. Luciano Rachid aqui. Cafezinho em mãos. E eu quero te dizer que, por toda a Bíblia, Deus sempre usou as mulheres e continua usando até hoje. Amém. Por último, mas não menos importante, Dr. Rafael de Castro. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, todos somos um nele. Aleluia. Essa canequinha aí do Breaking Bad, hein? É quase um Better Call Saul, né? Essa aí é... É mesmo, mas liguem. queria chamar o Rafael de Saul Goodman. O advogado. Eu só não tenho um capanga verdade. daquele ainda. Daqui a pouco eu arrumo. Aqui é só brincadeirinha, viu, gente? É só piadinha, você pode dar risada na sua casa. E tem um texto que é o texto que realmente gera e promove essas discussões e essas dúvidas. Até alguns comentaristas dizem que é um dos textos mais discutidos na palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso de número 34 e 35. Eu quero ler para você esse verso. Ele diz assim: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E eu quero perguntar para vocês, meus companheiros, que verso difícil é esse? Será que realmente as mulheres não podem falar na igreja? Será que elas não têm espaço de fala? Será que elas não têm como perguntar, ensinar, crescer, admoestar, ou qualquer que seja o cargo ou o trabalho na igreja? Elas devem apenas ficar ali como participantes e chegando em casa tirar dúvida com o marido. Amor, não entendi isso, não entendi aquilo. O que é que vocês têm para me ensinar sobre isso? Pastor, antes a gente precisa falar, como a gente já vem falando isso há muito tempo, sobre interpretação, né? A gente não lê texto isolado. Se a gente for, e como a gente vai comentar sobre o capítulo e boa parte da carta também, pelo menos essa parte final, a gente vai ver que a gente não consegue, não pode interpretar um pedaço do texto, porque Paulo está falando uma outra coisa antes. Então, esse texto, isoladamente, ele não desautoriza o ministério feminino. Então, primeiro, de um ponto de vista exegético, hermenêutico, né, como se interpretar a própria palavra, e ela que interpreta ela mesma, tem isso. Em segundo lugar, de forma empírica, né, quem viu o Misbatom aqui, e se você não viu, entre lá, assistir, né? te recomendo entrar lá no canal da nossa igreja e ver pelo menos as ministrações do Bisbatom, você vai ver que Deus opera, né, a gente que poderosamente. Se você disser que Deus não pode usar mulheres, que mulheres não podem ensinar, e ver aqui o Misbatom, meu amigo, você muda de opinião no mesmo dia.
Não precisa nem Isso fazer não é de muito hoje, né, Rafael? esforço. Isso não é de hoje, né? A gente vê isso por todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, Sim, na história da igreja e nos nossos dias atuais, né? sim. Então tem essas duas formas. Primeiro, a gente vai ver biblicamente que Deus Uhum. nunca tirou as mulheres, nunca excluiu as mulheres ali. Ele Uhum. sempre usou, desde o Antigo Testamento, ele usa Isso, desde o sistematicamente início. mulheres para abençoar, e numa situação onde as mulheres eram extremamente discriminadas, afastadas, não recebiam Uhum. educação formal, eram afastadas da sociedade, não eram computadas em censo Não eram muitas contadas, vezes. né? Sim. Então, nesse período, Deus usava e usava as mulheres de uma forma poderosa. Ainda mais nos nossos tempos, onde existe Rapaz, uma igualdade em relação a isso. Uhum. eu aqui quero até fugir um pouco da pauta, porque eu estou pensando aqui, né? O poder da mulher ele é tão grande que a razão pela qual Deus tem que contar com a mulher para gerar o seu filho, para que ele possa ser o nosso salvador e a gente tem uma fé hoje, foi porque uma mulher ela foi capaz de tomar uma atitude que colocou em risco toda a humanidade. Sim. Mas não foi o homem, foi a mulher. A mulher falou com o homem e o homem ali errou junto com Uhum. ela, mas o potencial estava na mão dos dois. Uhum. Se a mulher fosse um ser não contado, se a mulher fosse um ser não participante, não, peraí, não adianta ficar falando com a mulher, se ela pecar, Adão Não resolve com vai ela adiantar, né? aí, Para Deus não só tem nada. só Que vale importa o é homem, Adão. só importa Não Adão, foi o não. caso, né? Se não foi o caso, Satanás Pelo foi tão contrário. inteligente que ele atacou primeiro ela. Uhum. Satanás foi tão inteligente, ele sabia o poder que ela tinha e ele sabia o que poderia acontecer a partir dela. Então ele começou a fazer o seu plano em cima do sexo feminino. Então eu quero Uhum. dizer, se até o inimigo vê potencial, por que eu e você não vamos ver potencial no ser Verdade. feminino? Isso que o senhor falou, E o que pastor, eu da acho criação. bonito nisso tudo aí também é que Deus, quando resolve, assim, Deus com o plano da redenção, vem também primeiro na mulher, né? Deus fala com Sim. Maria, o Espírito Uhum. Santo revela a Maria, Sim. então já Sim. faz uma redenção de todo esse processo ali através da pessoa Sim. de Maria também. Fecha o ciclo, Verdade. né, pastor? Fecha o Fecha ciclo, esse cara. ciclo aí Ele dessa vem, forma. eu tenho um plano de redenção. Satanás fala com a mulher, o Lá anjo na fala com a frente. mulher. Cara, Uau! lindo. Achei assim, Satanás Deus falou fechou, com Eva e redimiu Deus de falou uma com maneira. Maria. Exatamente. Achei que Deus redimiu a mulher de uma maneira incrível através da história de Maria. Uau! Não, e isso aí que ainda você está bem- falando, pastor, do Éden, me vem na mente, a gente até colocou aqui nas nossas anotações de Gênesis 1, 27, quando Deus vem criando o mundo e cria o homem, né? A palavra de Deus diz que macho e fêmea os criou, né? Não Sim. existem características individualizadoras do gênero, beleza, Sim. para a reprodução da nossa espécie. Mas nós não somos diferentes aos olhos do Senhor. Deus nos criou Sim. com características diferentes para que as espécies procriem, isso é biológico em todas as outras espécies, né? Mas todos nós fazemos parte da criação, todos nós somos, tanto homens como mulheres, feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós Sim. somos amados por Ele, isso desde o Gênesis, desde o início, né? A gente não Amém. pode perder esse princípio básico inicial, né? Nós carregamos, né, o DNA do Senhor em nossos seres, né? Isso. Nós somos realmente feitos à imagem e semelhança. Então, o homem e a mulher, eles foram criados pelo mesmo Deus, com O mesmo com o Deus. mesmo potencial, com o mesmo chamado, o mesmo propósito. E é Isso. claro que aí, a gente falou sobre o Espírito Santo, né, nas semanas passadas. E a gente disse que eles são 3 em 1. Eles têm unidade em propósito, mas eles têm personalidades diferentes. Uhum. Nós também somos imagem e semelhança do mesmo Deus, mas temos diferentes personalidades. Temos Sim. coisas que foram feitas para o homem desenvolver e coisas que foram feitas para a mulher desenvolver. Mas no caso do ministério, nós carregamos o mesmo potencial. Nós mesmo somos potencial. feitos à imagem e semelhança do Senhor. Amém. Uhum. Não é verdade? Porque gente? todos nós caímos no Éden, Adão e Eva caíram no Éden, todos nós Exatamente. carecemos da graça de Deus e todos nós experimentamos a redenção e a salvação quando confessamos Sim. Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Isso, porque a Exatamente. salvação é para todos e para cada um. Isso, E aí, justamente. Não se é um- esqueça Ouça esse disso, né? episódio, né? Ouça esse episódio. E cada Nosso mulher primeiro episódio, também, todo e cada homem e mulher. E eu acho interessante o uso do vocabulário, porque realmente nós somos iguais por redenção, né? Jesus Exatamente. salvando a todos, coloca todos mais uma vez ali em pé de igualdade. É o texto que vocês Verdade. abriram dizendo que para o Senhor
não existe gregos, não existe judeu. gentios, não é judeu, nem grego, não existe nem escravo, nem existe. Homem, Todo não mundo existe está mulher. o mesmo Se nível de houvesse, igualdade. se houvesse uma hierarquia, uma diferenciação, Deus salvaria o homem e depois, através do homem, o homem seria um intermediário para salvar a mulher. Mas não. O que não existe, direto né? com Cristo. Aí Não existiria existe. mais um intermediador, né? Mas um isso intermediador, existe mas não boa. existe, cara. A mulher pode estar diretamente com Jesus sendo redimida por ele. Então não tem Meu esse Deus, negócio. é. É igual O mediador mesmo, é Cristo para todo mundo, né? Não tem outro mediador. Não, inclusive Verdade. tem uma orientação do apóstolo Paulo, dizendo que se a mulher se converter e o marido não for convertido, como ela deve proceder, né? Continua com o marido, ora por ele, intercede por ele, mostrando que Sim. o Espírito Santo não depende de ação masculina nenhuma Não, para tanto que agir na vida de qualquer pessoa. a palavra de Deus vem falando, né, sobre a volta de Cristo, e faz como uma analogia explicando, vai dizendo assim, 2 estão numa cama, um será levado, outro vai ficar, né? Mostrando essa individualidade, né? Sim. De cada um dos membros pertencentes ali daquele matrimônio, né? E cada um tem Legal. sua relação pessoal com Deus. Ninguém né? sobe segurando no outro, né? Ninguém sobe. Ah, meu marido não é crente, eu sou crente. Se ele ficar, eu fico também? Fica não, mano. Você vai Fica subir não. em paz, tranquilidade e o Fica maridão... tranquilo. E só vai um penar. parêntese, eu escutei uma história engraçada a respeito dessa passagem essa semana. Ah, eu tava O sentindo rapaz- falta das suas histórias. Um rapaz me contou o Foi a seguinte. sua tia que contou ou não? Foi a Não, sua essa não tia? foi minha tia, não. Fecha Lá no a pé Valda, do não. Fecha a japonês? Valda. A história é a seguinte, o cara leu essa passagem, e é real isso, não é mentira não. O cara levou muito pro literal, né? Se tá 2 numa cama, um sobe e outro fica, se Jesus voltar, entendeu? Aí eles tinham viajado em família, aí eram novos e tal, e 2 caras não dividiam a cama, né? 2 primos, né? Aí ele virou pro primo assim, um primo era mais crente que o outro, né? E esse que levou essa passagem pro litoral era menos crente, assim, né? Aí ele falou, rapaz, eu não vou dividir a cama contigo não, cara. Porque se Jesus voltar, eu vou ser o que vai ficar. Aí Eu tinha tenho um que outro pegar que lá tava na meio frente da desviado. lista. Aí tinha um outro que tava meio desviado e falou, rapaz, divide tu comigo aqui a cama, pô. Porque acho que entre eu e você, Eu vou e tu fica. eu vou e tu fica. Você vai escolher meu oponente, né? Deixa eu pegar um oponente fraco aqui para facilitar para o senhor. Não, mas Esse é o problema da literalidade, hein? Olha aí, ó. Pastor, a mas realidade- dito isso aí, eu acho que a gente pode passar um pouco para o Antigo Testamento, né? Para a gente ver exemplos de mulheres no Antigo Testamento que foram usados, para a gente não falar que é só hoje, né? Que Deus usa essas mulheres desde sempre. Antes da gente fazer essa defesa, eu quero colocar aqui o ataque. O ataque, geralmente, é dizer o seguinte, que a mulher ela pode até fazer parte do corpo da igreja, ela, claro, tem que ser frequentadora. Muitas vezes as pessoas que não concordam com o Ministério Feminino, eles dizem que ela não pode ocupar nenhum tipo de cargo de liderança, que ela não tem ali condições, biblicamente falando, para assumir uma posição de autoridade na igreja, não é mesmo? E aí, o pastor Rachid saiu do episódio, desistiu. Ele achou que ninguém ia perceber, falou, vou botar minha foto aqui. Vou botar minha foto aqui, vai ficar Achou que igualzinho. ninguém ia perceber. Vai ficar igual. Não, Rachid, a gente espera você voltar, brincadeira. Mas a realidade é essa, que as pessoas estão dizendo que elas não podem assumir nenhum tipo de cargo de liderança. Então, não podem ser diaconisas, não podem ser pastoras, não podem ser professoras. Mas para o Ministério Infantil serve, né? Para o Ministério Infantil, serve, pode liderar. A famosa engenharia. Claro. Porque o bonitão não quer ficar lá cuidando das crianças. Aí não, o Ministério Infantil é coisa de mulher, né? O Ministério pode. Infantil é coisa de mulher. Então, aí não tem problema. Mas a palavra que eles usam é geralmente essa, que elas podem ser crentes, elas podem ser cristãs, que elas podem fazer parte da igreja, só que elas não podem liderar nada. Porque, poxa, mulher nasceu para obedecer, não é mesmo? Ela nasceu para ser submissa ao homem, e isso significa que só os homens podem ocupar cargo de liderança. Fake news, né, gente? Vamos falar, porque tem gente que não está entendendo nosso fake news. Contém ironia, contém sarcasmo. Contém ironia. Claro que a gente acredita que a mulher pode exercer liderança, claro que a gente acredita no Ministério Pastoral Feminino, e nós vamos tentar hoje não te convencer, porque eu acho isso, você tem que tomar essa decisão sozinho. A gente vai tentar expor esse ponto de vista para que você possa ter todos os pontos e você tomar sua decisão. Então, como o Rafael falou, vamos voltar lá no começo de todas as coisas, né, Rafa?
e vamos olhar para o Velho Testamento e vamos aqui começar a perceber que Deus tem feito como é que eu posso dizer? O uso não, mas assim, eu queria dizer, Deus tem contado com mulheres durante toda a história. Né? Que isso não é um movimento de hoje, né? Não aconteceu um dos argumentos fajutos e falhos é esse. Não, esse é um movimento coisa do feminismo, recente, atual, culpa do feminismo. Não encontra embasamento no texto bíblico, né? Porque Deus usa mulheres desde o princípio, né? Ele cita mulheres assim como as esposas dos patriarcas, como a irmã de Moisés e tudo, mas cita, por exemplo, Débora. Foi juíza. Sim, foi juíza. Cargo de liderança. Exerceu liderança máxima. Ali de liderança dentro daquele período de Israel. Porque não havia rei, não havia sacerdote. Naquele período, Deus dizia que ele seria o rei, mesmo ele já tendo dito a Moisés que chegaria um momento que o povo de Israel ia querer ser como as nações vizinhas. Mas nesse período dos juízes, Deus levanta, né, uma autoridade máxima, Débora ali, para julgar o povo, né, para auxiliar ali o povo no momento difícil que eles estavam passando, provando que pode exercer, sim, papel de liderança, e desde os tempos antigos, desde antes da formação de Israel, ele exerce esse papel de liderança. E depois a gente tem Esther também, né? É um livro que o pastor Daniel sempre cita, são exemplos que ele sempre cita, que ali, se Deus não tivesse usado ela, existia uma possibilidade grande do povo ser dizimado. O povo não foi dizimado por causa dela. Contra uma mulher. E a gente tem vários momentos, né? Tem o Hulda, a profetisa, né? Em 2 Crônicas, capítulo 34, 22. Opa, Chico, tudo bem? Querido. De volta aí. Deus abençoe. Recebendo visitas aqui. Então, a questão é justamente essa. Nós temos visto, e eu acho legal que você pontuou logo Débora, Rafa, porque nós temos visto hoje em dia as pessoas querendo desmerecer, né, o trabalho, dizendo que acontece isso por causa da falta daquilo, mas Deus não tinha falta naquele tempo, ele escolheu Débora. Sim. Né? Não tinha falta, Deus colocou ela ali com vontade, com intenção, foi de propósito. E se a gente acredita foi intencional, né? No ministério de Samuel como juiz, a gente tem que acreditar no ministério de Débora como juíza. Sim. Justamente. Não é? Justamente. Então, assim, as mulheres, por todo o Velho Testamento, a gente vai ter ali testemunhos constantes de como Deus contou com Ruth, como Deus contou com mulheres para estarem ali desenvolvendo grandes papéis no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu pensei em Rahab também. Posições de liderança, volto a dizer, porque a gente cita algumas, mas era a esposa do fulano, ou então era não sei o quê, mas a gente acabou de pontuar aqui pelo menos 3 ou 4 mulheres ao longo da história do Antigo Testamento que foram chave, né, que, como o senhor falou, que Deus escolheu essas mulheres para exercerem papéis de liderança. E não é porque não existia uma, é porque ele desde sempre escolheu as mulheres. Então, uma outra fake news que existe, pastor, só para concluir e eu até falei isso rapidinho ali, num tom de brincadeira, mas é verdade, é algo que se fala muito sobre feminismo, feministas e tal, que hoje só existe, que as mulheres falam hoje por causa disso, mas quem deu voz às mulheres foi Deus. Né? Poxa, com certeza. Foi esse pensamento, foi isso que Deus entregou para nós, né, para esse mundo judaico-cristão, que a mulher tem voz, que a mulher ela é usada por Deus em papéis de liderança, que o resto no mundo não tem. Né? Então foi o próprio Deus que deu voz a essas mulheres e autoridade para exercer cargos de liderança, dentro daquilo que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente. E eu quero perguntar para vocês o seguinte, então nós estamos dizendo que a mulher ela não tem que se importar com o homem, acabou a submissão, independência total, mulher vive do jeito que quiser, quando quiser, na forma que quiser, e o homem que se exploda, é assim que funciona? Não, justamente não, com certeza não. É porque muitas vezes as pessoas elas têm que ter uma visão muito dicotômica, né? E tem dificuldade do equilíbrio, né? É o que a gente falou no início. Os extremos. Homens e mulheres são iguais perante Deus. A gente falou que Deus não faz exceção de pessoas. Do pé de Adão, né, René, para mostrar a posição que ela deveria ocupar. Justamente. Tirou da costela para mostrar que está do lado, né? Do lado. Mas isso não quer dizer que cada um não tenha suas características, né? E funções. Nós temos nossas funções, justamente. Nós temos nossas diferenças. É óbvio, né? Se você olha biologicamente falando, você olha uma mulher e você olha um homem, você vai ver diferenças que são necessárias para que a espécie perpetue.
E diferenças também do nosso jeito e diferenças biblicamente, principalmente dentro das nossas funções dentro do matrimônio. Não que sejam diferenças de menosprezo. Quando você fala disso, as pessoas já vão para outro extremo, né? Isso é uma posição machista, autoritária, patriarcal. Não é nada disso. É só reconhecer que nós temos diferenças. Né? Eu quero ler para vocês aqui o texto, tá? Que eu vou perguntar para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, no verso de número 1, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisada de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo em consideração para que a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos aqui, porque eu acho que grande questão da parte do ministério da mulher precisa partir do propósito da mulher e do propósito do homem. Né? E quando a gente lê esse texto, talvez a tendência seja praticamente correr para um dos extremos. Pode ou não pode, ela tem que ser isso, então ela não pode ser aquilo. Mas o que aqui eu acho incrível é que o uso das palavras, ele é um uso muito inteligente, muito coerente, porque da mesma forma que Deus manda as mulheres serem submissas, aqui ele começa dizendo assim no verso 7, vós igualmente. Vós igualmente. Tudo que eu falei para elas, vocês também têm que viver. Tudo que eu acabei de dizer para elas, eu quero dizer, vivam a vida comum do lar. Ou seja, você não é o bonitão super-homem que pode ir aí agora pode tudo, né? Y, não. Não. Porém, o Senhor colocou sim para a mulher ali a capacidade, a necessidade, a proteção da submissão. Sim ou não? Sim. Então, o que é a submissão? Em contrapartida, colocou para o homem a necessidade de amar a esposa como Cristo ama a igreja, né? A ponto de dar a sua vida por ela. Isso. Pastor, e qual é a grande questão? A grande questão é justamente essa. Por que eu acredito que muitas vezes tem mulheres que têm dificuldade e talvez até tomaram essa palavra como algo pejorativo de submissão? Porque os homens muitas vezes não têm cumprido a sua missão. Da sua parte, verdade. A sua missão tem sido abandonada, porque se nós como homens amamos as mulheres como Jesus ama a igreja, ou seja, Jesus entregou a sua vida por ela, Jesus não tomou contra ela as suas próprias falhas e dificuldades, mas pelo contrário, a lavou com o próprio sangue, entregando a sua vida, voluntariamente se entregando por ela. Se uma mulher consegue perceber no homem a característica de Jesus Cristo, ela não terá problema de submeter a esse homem. Ela não terá problema de viver a missão junto com esse homem. Porque esse homem será um homem que cumpriu a parte como cabeça. E é óbvio que o homem, ele também, e aqui eu finalizo a minha parte, ele também é parte do corpo, que é chamado de noiva. E essa noiva, ela tem um noivo. E essa noiva precisa se submeter à visão do noivo. Então, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, vem explicando, vem explicitando aqui como deve se proceder também um casal casado, onde o casal tem ali o homem como cabeça, a mulher como noiva, como corpo, como aquela que vai dar ali vazão a tudo que o cabeça está pensando, aquela que vai cumprir o seu propósito também, diante do que Deus propôs para os dois. E nós, como homens, não podemos nos esquecer que se não está fácil para ela, se não está fácil para mim como igreja, talvez não seja fácil para ela como minha esposa. E eu preciso melhorar o que eu preciso melhorar para que eu facilite a missão dela. Deu para entender, gente? Sim. O que me chama a atenção nesse texto, pastor, é que nós temos dois igualmentes aí, né? Primeiro ele vem falando dos deveres da mulher, mas ele fala igualmente também os deveres do homem, né? Então nós temos os deveres da mulher e os deveres do... E aí depois vem um segundo igualmente, dizendo que igualmente ambos
Primeiro, foi um texto muito inteligente a maneira que foi escrito, né? Primeiro, os deveres, ó, cada um de vocês. Então, não é porque muitas vezes as pessoas leem focado na mulher. Não, mas o homem também tem muitos deveres sobre ele. E que, igualmente, bota eles em posição de igualdade mesmo. Vocês são participantes da salvação. Tanto homens quanto mulheres, né? Não, o verdadeiro entendimento desse texto, ele não te traz peso, muito pelo contrário, né? Não, ele realmente promove ali a libertação para que ambos possam viver tudo que Deus planejou para eles. Justamente. É ou não é, gente? Com certeza. Então, ótimo. Então, aqui agora, que a gente já pontuou no Velho Testamento, vamos entrar para o Novo Testamento, que aí, se estava claro no Velho, agora aí ficou profícuo. Agora ficou escancarado, agora ficou na lata. Jesus Cristo foi uma pessoa que em todo tempo deu voz às mulheres. Se teve alguém que deu voz à mulher, foi Jesus. Teve alguém que valorizou a mulher, foi Jesus Cristo de Nazaré. E foi criticado em seu tempo por isso, inclusive. Com certeza, com certeza. Ele Mais rompeu com os paradigmas, né, da sociedade, rompeu ali com até alguns dogmas, algumas coisas que julgavam até mesmo pecado, né? Eu me lembro daquele momento onde a prostituta vem tocar os pés de Jesus e eles dizem, esse não pode ser profeta. Ele não tem tá deixando ela... Você até pregou sobre isso, né? Olha essa mulher ela não, ele não poderia ser quem ele está dizendo que é, porque se fosse, essa mulher não teria vez com ele. Ele saberia quem era ela. E ele sabendo muito bem quem ela era... E ele sabia, por isso que ele deixou. E ele sabia mesmo. Porque ele sabia quem ela ia se tornar, né? Ele sabia quem ela seria. Enquanto o cara estava preocupado com quem ela era, Jesus estava preocupado com quem ela seria. Então, isso fez toda a diferença. Não, e mulheres no Novo Testamento já começa no primeiro capítulo. Já começa com o nascimento virginal gerado de Jesus no evento de Maria, né? Já começa ali, já começa com a mulher num papel fundamental, né? A palavra fala sobre Maria, sobre a mãe de João Batista. Eu amei o que vocês falaram no começo, que é a redenção de Eva, né? Verdade. Enquanto o diabo fala com Eva no paraíso, Deus fala com Maria, né? Verdade. E ele dá missões, Jesus entrega missões a mulheres, como, por exemplo, a mulher samaritana no poço, né? Depois do encontro dela com Jesus, a cidade foi salva, ele né? poderia ter entregado aquela palavra para qualquer pessoa. Ele poderia ter ido lá na cidade, tirado alguém empregado, né, e entregado a palavra para ele, dizendo assim, agora espalha. Podia ter feito qualquer coisa, mas ele escolheu. As coisas não têm coincidência, né? E Cristo não fez nada assim por coincidência. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ali naquele momento, ele poço por ela, né? Ele parou. Eu ia falar isso agora. Quem saiu da rota foi ele, não ela. Ela foi ele. No posto que ela sempre foi. Ele foi quem desviou de rota e parou para falar com ela. E vocês estão falando de Maria, sabe o que veio na minha mente, cara? Veio na minha mente Gênesis 3,15, né? Que é a primeira profecia messiânica, já que a gente está falando de mulher, né? Veio dizendo o quê? Que é do ventre da mulher, ali, bem como o homem caiu no pecado, né? Aquele que vai pisar na cabeça da serpente. O Novo Testamento começa mostrando que mulher era essa, de onde do ventre dela vai vir aquele que... Ou seja, uma missão importantíssima, né? Gente, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Jesus prega para a mulher samaritana no poço. Aquela mulher se converte, tem sua vida liberta, tem sua vida transformada. A Bíblia vai dizer que ela ganha uma decápole, ou seja, um conjunto de 10 cidades. Então, eu pergunto para vocês, não tem distinção para os dons? Missionária, aí a engenharia... Os dons, eles servem para homem e para mulher? Tipo, dom de profecia, dom de pregação, dom de línguas, para homem e para mulher? A salvação não tem distinção, os dons não tem distinção. Lembrando que é o seguinte, lembrando que os dons são para aperfeiçoamento dos santos, né? Sim. E se não tem distinção entre os dons, faz pouco sentido ter distinção, então, para ministério, né? A Bíblia, inclusive, fala que quem distribui é o Espírito Santo, né? Como lhe apraz. Aí faz muito sentido, o Espírito Santo, ele entra na pessoa e fala assim, sexo masculino ou feminino aqui? Masculino. Então vamos pegar eu posso dar só esses. Esses aqui eu não posso dar. Isso. Cara, se o ministério fosse exclusivo masculino,
não faria sentido o Espírito distribuir dons Para as para as mulheres. Ah. Não é? Não faz sentido, né? Não, e agora você matou, assim, não tem escapatória dessa aí. Justamente. Porque se ele deu o dom é para o uso do todo, Foi é feito pro o uso do orçamento povo, dos santos, é do para a povo, da edificação da igreja, como é que você vai privar a mulher de usar o dom que Deus a conferiu? Como é que você vai Foi privar Deus que alguém deu, ora. de cumprir o propósito para o qual Deus a destinou? Não, Quem cara, é para você? mim, essa É é top. você. Quem é você? É o cara chegar para o É. Espírito Santo e falar, não, o Espírito Santo te deu, mas como você é Não, mulher, não dá mas para aqui usar, você não vai usar, não. Eu acho que eu não concordo com o que ele fez. A gente vai limitar pô. você. Essa atuação do Espírito Santo e não tem respaldo Caraca, bíblico. velho, essa Pô, isso aí é... é difícil, né? Interessante, Então né? a gente que já isso, viu né? a mulher pregando, e é o testemunho também, né? Porque foi para uma mulher que Jesus apareceu assim que ele ressuscitou. Foi a primeira pessoa para quem ele apareceu. É interessante que um dos aferidores de Pedro, né, para aceitar os gentios, foi justamente a manifestação do Espírito, né? Do Espírito. Aí Verdade. ele vai lá e fala: caramba, se o Espírito Santo manifestou neles, Tá descendo quem nesses sou caras eu aí, para pô? limitar a ação do Espírito? Então a gente Boa. pode fazer aqui uma semelhança, cara. Se o Espírito Santo está selecionando, está distribuindo dons para as mulheres, Uau. quem somos nós para limitar a ação do Espírito? Rapaz, eu tô mais convencido agora, hein? Aí. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Cara, mas Então, isso sem aí Jesus fera, é velho. assim, pastor, sem Jesus é assim, a gente está vendo também que na igreja primitiva também era, né? Em Atos 21, tem um texto que fala né, ali Lucas contando que eles ficaram na casa de Filipe evangelista, e ele tinha 4 filhas que profetizavam. 4 filhas que profetizavam. Então, o dom de profecias estava ali, né? Deus já tinha entregado o dom de profecias para ela. Tem um livro inteiro na Bíblia que talvez tenha sido escrito por uma mulher, velho. Priscila, se ela só dela ser cogitada, para isso, significa que existia uma mulher ali com tanta capacidade que poderia ter escrito com um livro como Hebreus. Não, e ela era anfitriã da igreja primitiva, né? É óbvio que ela tinha uma posição de liderança na igreja. Com certeza. E Quanto a isso, não Paulo, tem dúvidas. em tempo nenhum, ele é contra isso. Ele vai falando, olha, eu quero que vocês continuem ali, eu quero que vocês deem vazão. Então, isso para mim foi muito forte hoje. Primeiro, pontuar que os dons, quem distribui é o Espírito Santo, e os dons são para a edificação da igreja. Se o Espírito Santo deu, quem somos nós para limitar a ação dele? E quem somos nós para impedir alguém de usar e usufruir desses dons? Segundo, se Jesus Cristo também foi a pessoa que escolheu, que foi a pessoa que validou, meu Jesus, nós estamos indo contra Jesus e o Espírito Santo, aí é uma batalha Aí complicou, para né? perder, viu? Aí é uma complicou essa batalha. fácil de perder. Tem que parar de arrumar essas confusões aí, pô. Leônidas, tem que parar de arrumar essa confusão aí. A Bíblia vai dizer em Lucas que existiam mulheres que assistiam o ministério de Jesus Cristo. Sim. Tinha mulheres que sustentavam, mantinham o ministério de Jesus. Eu acho Jesus tão incrível. Acho que ele fez de propósito essa aqui, velho. Claro. Olha só. Maria Madalena era mantenedora, né? Precisa de dinheiro? Precisa. Eu vou arranjar umas mulheres para manter a gente. Porque o homem, né? A gente tem essa coisa. Porque isso tem um orgulho aí, tá, né? Envolvido. Claro que tem, pô. Claro que tem. Se tem hoje, imagina aquela época, capacidades, né? Com certeza. Jesus vem falando assim, eu vou quebrar vocês aqui. Quem vai sustentar vocês é uma mulher. Pô. Você vai se virar. 12 homens no ministério. Olha o preconceito. Vai se virar do seu orgulho. Eita, velho. E quem que tá pagando isso tudo? As mulheres que estão trabalhando, as donas das fazendas. Mas, cara, isso é fantástico a gente dizer, porque é real. Fantástico. Até agora a gente já tem mulher juíza, a gente já tem mulher mantenedora, mulher empresária, que ganha cidades, mulher pregadora, profetizas. Bom, e você não tá difícil, tá você ainda, né? irmão? Os caras que são contra, tá difícil pros caras. Se você ainda não percebeu... O Rafael até comentou ontem também de um texto do próprio apóstolo Paulo, que está falando de organização da igreja, né? O mesmo apóstolo Paulo que falou esse texto que o pastor leu no início, no capítulo 14, é o mesmo que fala como é que tem que ser a mulher na hora de profetizar na igreja, né? O capítulo 11 ele fala isso, né? Um pouco antes, ele vem falando. A gente tem que entender, quando eu falei sobre, lá no início, que a gente tem que entender o texto inteiro, Corinto estava passando por um problema que a igreja era uma bagunça.
Quando a gente falou sobre o Espírito Santo, inclusive, a gente falou um pouco sobre oração em língua e tal, a gente deu uma pincelada sobre isso, mas esse texto, ao todo, ele está falando sobre como organizar a igreja. Ele está falando que a igreja fala em língua demais e ninguém prega, então ele está dizendo, olha, fala pouco, e se alguém se levantar no meio do culto, alguém tem que interpretar, e logo em seguida ele não é contra, porque depois ele fala, eu dou graças a Deus porque eu falo em língua mais do que todos vocês. Sim. Aí, da mesma forma, ele vem falando assim, as mulheres, foi o texto que o senhor leu. Mas pouco antes, quando ele está falando de profecia, ele está falando, não é para todo mundo profetizar ao mesmo tempo, gente. Vocês estão perdendo o foco. Tinha virado uma bagunça. Ele conta com Febe, né, Rafa? Ele conta com a mulher chamada Febe em Romanos, capítulo 16. Em Romanos, Então, ela é a diaconisa da igreja, nós temos profetisas, nós temos escritoras, nós temos ministros. Aqui nesse texto ele está falando de liturgia, né? De organização de culto. Isso. Ele está falando para organizar a igreja, organizar o culto. Então a gente não pode pegar esse texto isolado, porque uma vez que a Bíblia interpreta ela mesma, e na mesma carta, inclusive, um capítulo antes, Paulo fala, quando a mulher se levantar em profecia, ela tem que fazer assim. Aí, em seguida, ele fala que tem que estar calado, mas você vê que é uma ordem conjunta ali de organização. Ele não tira a autoridade da mulher para que ela possa exercer o seu ofício dentro da igreja. Porque tem muita gente que quer pintar Paulo também como um machista, misógino, não sei o quê, né? Quando a gente acabou de ver que não é nada disso. Eu vou fazer uma pergunta. Se no truco o 7 de copas perde para o Zap, será que aqui Paulo, se esse texto aqui não perderia perderia que eu digo assim, será que Paulo não está abaixo de Jesus Cristo? Como é que a pessoa pode querer usar um texto paulino acima de um texto que Jesus Cristo disse, ei, vai e faça, ei, a tua fé te salvou, vai, ei, eu estou te salvando, eu estou te validando, eu estou te escolhendo, vai lá e pregue. Cara, é muito nítido para mim a escolha que Jesus faz e a abertura que Jesus dá para a mulher. Entende? Verdade. E é o que o Rafael falou. Se a palavra é una, isso. É o que o Rafael estava falando. O que o Rafael estava falando, concordo muito com ele. É você também tirar do contexto aquilo que Paulo está falando aqui no 14. Sim. O objetivo dele nunca foi proibir o dom de línguas. E muitas vezes esse capítulo também é usado para isso. Sendo que o apóstolo Paulo fala que ninguém fala mais do que ele. Ele só está organizando. É a mesma coisa. Ele também não está tirando as mulheres da igreja. Ele não está excomungando as mulheres da igreja. Ele está organizando, porque estava virando um problema, né? Ali nessa situação, a gente vê, como o senhor falou, pastor, não tem como a gente dizer assim, se Paulo fala isso e Jesus fala isso, não tem, a palavra é uma só, e ela não se contradiz, e ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, a palavra de Deus ela é inerrante em tudo aquilo que ela traz, então em algum momento ele tem que se encaixar. Ele tem que se encaixar. Como é que Jesus dá uma voz imensa para as mulheres e Paulo vem dizer proibindo? Com certeza não foi isso que Paulo disse. Ia fazer isso, o que Paulo falou? Vamos organizar isso aqui, mas antes ele disse, as mulheres têm o seu ofício, elas vão exercer isso na igreja, e como o senhor falou, Romanos, final da carta de Romanos, ele sauda um caminhão de mulher. Né? Romanos 16, ele mostra... Sauda um caminhão de mulher? Sauda um caminhão de mulher, ele pode ler, vamos ler agora. Romanos 16, ele fala muito claro, né? E é muito interessante isso, pastor, porque o início que ele fala, o início que ele traz do texto, desse texto de Romanos, é assim, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva, e essa serva em grego é diáconos, que é a mesma palavra que é usada para os outros, né? Para os outros diáconos também, mostrando que ela era mesmo uma diaconisa, essa serva não era só alguém que estava ali à toa, mas tinha importância. Da igreja de Cendreia, peço que recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, que lhe prestem ajuda que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Esse primeiro verso, ele aponta para que ela fosse a detentora da carta. Ela que levou a carta. Então, possivelmente, ela levou essa carta até a igreja de Roma. Então, Paulo encaminha essa pessoa, leva, e ali não tinha uma outra assinatura, não tinha um e-mail, não tinha nada, não tinha um cartório para poder mostrar que era ele mesmo que tinha escrito. Então, a pessoa que levava a carta era muito importante. E existe uma possibilidade dela ter levado essa carta, e ela levando essa carta, ela recebendo a autoridade de Paulo, dizendo assim, receba, né? Receba e dê toda a assistência a ela.
que eu estou enviando Febe para isso, mostrando Eu a recebi do importância que ela Senhor, também tem. vos entreguei, né? É o mesmo texto. O mensageiro trazia fé pública à carta, né? Aquela carta. Ou seja, ela era importantíssima para a igreja, provavelmente uma das líderes também da igreja Era primitiva. uma pessoa que trazia credibilidade, né? Logo em seguida, o verso seguinte, ele fala de Priscila e Áquila, que o senhor falou também, Sim. que mostra a importância de que ela vem primeiro dele, e isso não era comum naquele tempo. Mostra mesmo que ela tinha uma proeminência na igreja maior do que a dele. Né? Mas o que mostra que foi intencional é que em seguida tem um outro verso que ele fala assim, Andrônico e Júnias, que dá a entender que era um casal também. E nessa situação, bota o homem na frente. Sim. Então, Paulo não fez isso para você que não tem o nome do seu filho, Andrônico, excelente. Muito o Júnias. O Júnias, hein? Não, mas, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E esse episódio tá sendo bacana pra caramba, porque realmente a gente pode clarificar algumas coisas que até mesmo existe hoje como preconceito diante da igreja, né? Porque as pessoas pensam que o evangelho é roubar qualquer oportunidade que a mulher tenha de se sobressair, né? É tirar da mulher qualquer tipo de capacidade, de proeminência, etc, etc. Só que a Bíblia vai deixar bem claro que a mulher que ela edifica a casa, a mulher que é uma mulher que vai trazer realmente ali à tona o que Deus quer dela, é uma mulher sábia. É uma mulher que entendeu aquilo que Deus tem para ela. Então, eu quero falar para você hoje, mulher que está nos ouvindo, homem que está nos ouvindo, ninguém aqui pode, de maneira nenhuma, diminuir o valor, diminuir a posição, diminuir a amplitude do ministério feminino. Ninguém. Porque Deus escolheu tanto homem quanto mulher. É igual o Rafa acabou de falar. Paulo tinha consciência plena do poder, da graça, das capacidades, de todas as mulheres que o acompanhavam, de todas as mulheres que estavam ali presentes. E eu me lembro, Rafa, de um texto onde ele manda as solteiras se dedicarem às coisas do Senhor. Você que estão solteiras, eu quero dizer, vocês vão ter que se dedicar ao Senhor. Então, ele sabe que Deus tem para as mulheres um plano, ele sabe que Deus tem para mulheres um espaço muito grande. E aí, é óbvio que aqui eu também quero dizer que quando a mulher se casa, ela começa, sim, a ter um homem sobre ela, no sentido de responsabilidade. Deus é um Deus que ele não brinca. E ele colocou o homem para proteger também a mulher, como Cristo protege a sua igreja. Ah, pastor, mas eu sou uma mulher independente que eu não preciso de proteção. Tudo bem, você é uma mulher forte, você é uma mulher realmente com toda a capacidade, como todas as outras. E eu quero dizer, quando você tiver um marido, ou se você já tem um marido, ele cumprindo o papel dele, você ainda vai se sentir ainda mais segura, ainda mais à vontade para poder fluir. Um casal que se entende bem não quer dizer que o homem faça tudo e a mulher não faça nada. Pelo contrário, nós todos aqui somos casados, nós todos sabemos as forças e as fraquezas de nós mesmos. Eu tenho algumas habilidades, minha esposa tem outras. A Rafael tem algumas habilidades, Luísa tem outras. Eu prefiro alguma das habilidades da Luísa? Prefiro. Gostaria de, às vezes, trocar o Rafael pela Luísa? Gostaria. Pela Luísa, sim. Gostaria. Mas a palavra do Senhor está dizendo que cada um vai frutificar segundo o seu propósito. Então, aqui eu quero mais uma vez colocar diante de vocês, hoje, nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos YouTube viewers, né? Web espectadores, na verdade. Nós queremos deixar claro o que Jesus deixou claro. Deus conta com todos. Deus quer usar você. Não deixe uma palavra mentirosa entrar no seu coração e impedir ou trazer um preconceito que não existe. Nós, como igreja, nós amamos ver Deus usando as pessoas. Pessoas de todos os sexos. Pessoas são usadas, seres humanos são usados. Então, criança, adulto, jovem, velho, grande, alto, baixo, homem, mulher, eu quero dizer, pessoas são aqueles que serão usados para que o ministério e o propósito do Senhor se cumpra nessa terra. Verdade. Pastor, aquilo que o senhor estava falando, isso que o senhor está dizendo sobre usar, e o exemplo que o senhor deu sobre as nossas esposas, sobre a nossa igreja, como eu falei do Misbatom, né? A nossa igreja é um exemplo muito grande de mulheres muito fortes, de mulheres que são usadas
de uma maneira poderosa por Deus. Sim, Mas, sim. ao mesmo tempo, a gente vê que são mulheres muito sábias, que sabem o que Deus espera delas como ministério, o que Deus espera dela como esposa, o que Deus espera delas como profissional. Então, Deus quer nos usar nas mais variadas esferas da nossa vida. Sim. E em cada esfera da nossa vida, a gente tem uma função. Então, na minha função de marido, na esfera familiar, né, como marido, eu tenho uma função, na igreja eu tenho uma função, na minha vida profissional eu tenho uma função, e é isso que o senhor está dizendo. Né? No corpo de Cristo, as mulheres têm voz, têm vez, têm função, têm ofício a ser praticado. Tem ofício, é importante deixar isso né, claro. Como família, existe uma função, né, uma orientação, uma ordenança para a mulher também, e quando a gente fala de trabalho e tudo, a gente sempre está trabalhando desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio de que Deus tem, nessa esfera, Deus tem uma orientação para você e, biblicamente, a gente mostra, na família, etc., na igreja, etc., né? Para a gente também sempre lembrar que os extremos não são bem-vindos. A gente tem diferença, eu acho que a gente deixou muito claro aqui que a mulher ela tem ministério. Deus entregou ministério nas mãos de mulheres. Onde muitas denominações diferem da nossa, em relação à ordenação. Isso. Diferem em relação à ordenação. E a gente até brincou assim, falou, onde é que a mulher no máximo chega? Não, ela chega missionária. Ela prega todo domingo, vai para não sei o quê, ganha cidade, não sei das quantas. Faz tudo que um pastor faz, mas é chamado de missionário. Pastoreio, mas é chamado de missionário. Cuida como o pastor cuida, né? Aconselha, pastoreia. Ajuda, pastoreia. É isso, né? Aqui nesse texto aqui de Romanos, quando fala de Febe, por exemplo, a palavra que existia, que era diáconos, que foi usada, porque não existia ali à época a função de pastor auxiliar. Né? Naquele tempo não tinha, a igreja primitiva não tinha a função do pastor auxiliar. Então, era o nome que existia. Então, hoje, essa função, e é isso que a gente está falando, de cuida, pastoreia, prega, faz tudo que o pastor faz, mas não pode ter o título de pastor, por quê? Né? Se aqui era o cargo de esposa do pastor, e ela recebeu. Esse cargo é uma criação moderna, viu, pastor? A gente não tem, por isso que a gente não vê diferença nisso. Fala assim, não vê diferença. Dizer assim, é pastora, né? Qual é o problema dizer assim, ela é pastora? Se ela faz tudo ali, qual é o problema do título? Se ela é participante da redenção, se ela é participante dos dons, se ela exerce o chamado, se ela exerce a missão, pastora ela é, e o óleo pode descer tranquilamente. Não dá com tranquilidade. Ver uma girafa, né? Não dá para ver uma girafa e chamar de zebra. Justamente. Né? Então, assim, vamos reconhecer, vamos só reconhecer o que Deus está fazendo, o que Deus já fez. Reconhecer o que Deus está fazendo, na verdade. Você não vai vir de você a unção. Não vai vir de você ali o óleo da cabeça dela. Pode ficar em paz. É só reconhecer. E não tem como. O fruto, quando ele vem, ele vem. E a gente, aqui, como o Rafa bem falou no começo, nós temos uma igreja onde as mulheres são fantásticas. Onde as mulheres são... Eu vou falar, né, das mulheres, das minhas mulheres, né, da minha mãe, da minha avó, da minha esposa. São maravilhosas, são tremendas. Eu não quero que... Não é que as outras não sejam, só não quero desrespeitar as mulheres dos outros, né? Mas, assim, eu quero dizer que há mais de 15 anos, elas estão desenvolvendo um trabalho fantástico. Exercendo o ministério mesmo, né? Exercendo o ministério. Não, a pastora Vânia, a mãe do Renner, nós temos a Luísa, futura pastora também, se Deus quiser. Nós temos a pastora Lola, esposa do pastor Rashid, minha esposa, a pastora Natália, que são mulheres que estão desempenhando um papel... que estão, irmãos, literalmente alcançando milhares de mulheres, de vidas. E aí você vai dizer para mim que depois de um batom, a mulher não vai voltar para casa e a casa dela vai ser diferente, a casa dela vai ser abençoada, o marido vai ser alcançado, os filhos vão ser edificados. Irmão, é difícil eu conseguir compreender uma coisa dessa, porque eu estou vendo com meus dois olhos a experiência. Os frutos, né? Os frutos são muito fortes. Nós temos aqui há mais de meses, há mais de anos, acontecendo todos os meses, uma reunião com mais de 1.000 mulheres. Mulheres que chegam ali para chorar, para dedicar, para orar por homens, por filhos, por ministério, por palavras, por cumprir o propósito para o qual Deus as destinou. Então, assim, o que a gente tem que fazer, eu acredito, é que a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva de, caramba, uau, nossa, será?
E ao invés de pensar assim, a gente tem que ser os maiores patrocinadores. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Incentivadores, motivadores. Caramba, fantástico o que você está fazendo, fantástico está vivendo. Glória a Deus, que massa, que bênção. Eu quero muito que isso dê certo e vá muito além. Pastor, justamente, acho que o grande aferidor é esse mesmo, né? Deus está salvando, Deus está curando, Deus está libertando. Esse aí, para mim, é a grande chancela, né? E assim, eu vejo não só de forma externa, eu vejo de forma interna. Eu vejo a mudança na minha casa. Eu vejo a mudança na minha criação. Então, assim, eu sei em primeira mão o que é ter uma mulher aos pés de Jesus Cristo, o que é ter uma mulher que é uma edificadora do lar, que é uma mulher que é uma ministra do Senhor, que é boca de Deus, entendeu? Então, assim, eu não consigo negar o que eu consigo experimentar. O que você acha, pastor Rachid? Ele gostou, rindo, ele riu, pastor, ele riu, ele tá gostando, ele concordou. Ele gostou. Ele riu porque ele concordou, pô. Pastor, essa palavra nossa, ela é uma palavra muito forte para os homens, né? Principalmente. Gente, só um negocinho. Se a gente encerrasse antes dele voltar, ia ser engraçado. Não imagina, o bicho voltasse na sala e falava, cadê os caras? Mas essa palavra nossa é uma palavra muito forte para os homens também, porque isso que o senhor falou de que tem homem que parece que fica emperrando, né? Atrapalhando, assim, Deus está usando. Então você não pode impedir que isso aconteça. E eu você está indo contra o próprio Deus. Exatamente. Tome cuidado, porque você pode estar afrontando uma vontade do Senhor para a vida da sua esposa. Né? Você está sendo empecilho. Vai tu falar agora, você pode na mente na hora. Ore muito sobre isso, porque você que está ouvindo, você que é homem, acha que essa palavra é para você, tome muito cuidado, porque você pode estar sendo pedra de tropeço. Para a igreja de Jesus, isso é forte demais, pastor. Demais. E tudo isso por orgulho, por coisa por orgulho. Por sentimentos bobos, infantis, né? Nossa, cara. Se você gosta de ser apoiado, deixa eu te dizer, sua mulher também. Se a mulher precisa também receber o mesmo tipo de incentivo que nós homens temos recebido. E a gente precisa gritar pelos 4 cantos, dizendo, olha, a gente está com vocês, pode ir, nós vamos dar o subsídio necessário, contem conosco, é para ficar com o filho hoje, nós vamos ficar. Né? Por exemplo, Miss Batom, eu sei que tem uma quantidade enorme de homens que estão ali se dedicando em tempo integral também, para conseguir permitir que a mulher participe de todo o congresso. Fica cuidando dos meninos, né? Não, pastor Rachid? Aqui é full time. 3 dias direto, levando pro shopping, levando para McDonald's. Bicho, missãozinha bem feita, viu? Ficar com os meninos é um negócio que rende. Não, com certeza. Então, é muito importante que nós sejamos os primeiros a apoiar, a acreditar, a incentivar, a dar palavras, a subsidiar no que for necessário. Porque eu vou dizer uma coisa, é muito bom quando tem pessoas que acreditam em nós. E nós, homens, temos que ser os primeiros a acreditar nas mulheres. Amém. Nós devemos isso ao Jesus que salvou elas, tanto quanto nos salvou. E eu preciso hoje deixar isso claro para vocês. Não é não, meus amigos? É isso aí, pastorzão. Últimas palavras de cada um. Inclusive eu quero ver um podcast gravado por elas, hein? Eu ainda quero ver. O desafio está feito, hein? O desafio está lançado. O desafio está feito. As irmãs que estão nos escutando, siga em frente. E aos irmãos que estão nos escutando, deixa de bobeira e sim o besta e deixa a tua mulher seguir em frente. É isso aí. Encoraje, né? Coragem. Não tenham medo de mulheres fortes. Isso. Né? Não tenham medo. Exatamente, pastor. Não tenham medo de mulheres fortes. E eu digo isso por mim, porque a minha mulher, a Luísa, é uma pessoa que trabalha muito. Que foi essa risadinha aí, pastor Rachid? Porque ela é forte, né? Ela é forte. Mas é uma mulher submissa, né? Ela é uma mulher submissa. E aí, é uma pessoa que não tem tempo ruim para trabalho. Verdade. E assim, eu acho muito lindo o exemplo da nossa igreja, né? Eu acho incrível isso, porque nós temos 2 pastores, pastor Keyson e pastor Laudiane, que são excelentes pregadores, são exímios líderes, e eles compartilham as suas funções de uma maneira muito equilibrada e de uma maneira assim, natural realmente também, né?
fazer aquela junção para que a coisa cresça. Então, assim, não é porque um é mais líder do que o outro, não é porque um é melhor do que o outro, mas, cara, eles estão muito bem entrosados para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva. Então, não tem, um tem que ser um líder top, um tem que ser pregador top, o outro não pode ser. Não, os dois são líderes, os dois são pregadores excelentes, os dois são incríveis no que fazem, e de maneira que a igreja cresça e desenvolva de uma maneira, assim, incrível. Não, ele tomou as minhas palavras finais, né? Porque ele já foi emendando. Yes. Mas só é pastor, só pode. Pode tomar, repete, que é bom que massifica na cabeça do web espectador. As minhas palavras finais são: não tenham medo. Não tenham medo. Homens, não tenham medo do ministério das mulheres. Mulheres, não tenham medo, porque é o Espírito Santo que capacita vocês. Isso aí. E eu quero dizer, tudo seja feito para honra e glória, nada para provar para ninguém, nem o homem desenvolvendo, nem a mulher desenvolvendo. Nós precisamos fazer segundo aquilo que o Senhor nos proporcionou, aquilo que o Senhor nos designou. E aqui, nesse lugar, é um lugar de incentivo para todos. Pessoas são importantes para Deus, então pessoas são importantes para nós. Que Deus te abençoe, que você possa curtir, comentar. Vai lá nas nossas mídias sociais também, deixa um comentário, começa a seguir a gente, @ABC Teológico. Se for comprar alguma coisa, compra no nosso link da Amazon, vai estar aqui embaixo na descrição. Você que quer adquirir livros, você que quer adquirir Bíblias, você que quer adquirir uma geladeira, você pode estar comprando aí no nosso link da Amazon e vai nos ajudar bastante a dar continuidade. Inclusive, sobre esse assunto, tem um livro bacana. Só um minutinho. Para não esquecer, pastor Ricardo de Carvalho não está conosco hoje, pois está se recuperando para chegar com saúde plena semana que vem. Mas, graças a Deus, está bem, está tranquilo, está em paz. Só não está 100% e aí preferiu se abster de participar hoje para a semana que vem chegar com força total. Fala aí, pastor Rashid. Eu tenho uma indicação de um livro muito, muito bacana que fala sobre a força, né, do compartilhar do ministério, que é do pastor Larry Tyrus e da pastora Debbie Tyrus. Né? O título do livro é Ele Diz, Ela Diz. Então vai falar desse compartilhar de ministérios entre homem e mulher, como duas personalidades fortes se complementam. Então eu acho isso muito legal. O livro deles é muito bacana, porque vem os dois escrevendo, né? Ele escreve, aí ela vem dar a visão dele, aí ele dá dela, aí eles vão compartilhando essas experiências. É um livro muito bacana, muito legal para falar sobre esse assunto. Tem uma autora também que chama Ruth Salviano, que ela fala muito sobre mulheres, sobre a história de mulheres no cristianismo. Então, esses são muito bons livros. Você aí está com indicações maravilhosas, que agora só depende de você para dar sequência ao seu estudo. Exatamente. Isso. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu!